Fala turma, tudo bom? A gente vai começar então a falar sobre o circuito que a gente comentou em sala. A ideia é que a gente fazer 2 exercícios mais ou menos para cada pilar da programação, entendendo a gramática bem detalhadamente do C#, quando a gente aplica esses conceitos dos pilares da lógica de programação na linguagem de programação C#, tá? O primeiro pilar que a gente vai começar então é o pilar da saída de dados. A gente vai trabalhar com esse pilar aqui e entender como ele funciona no C#, tudo bom? Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar então, claro, o nosso comando console writeLine. writeLine hello world. Quando eu executo esse programa, o que aparece é escrito também na tela hello world, e quando eu apertar qualquer tecla aqui, o meu programa sai graças à minha função console read key. Então, o que a gente tem que observar nesse código, basicamente aqui eu tenho a função writeLine, que ela pertence ao objeto console, e essa função writeLine ela recebe como parâmetro a string, tá? Então aqui eu tenho o objeto, eu tenho a função, e aqui eu tenho os parâmetros, que nesse caso é um parâmetro só, tá bom? Então essa é a estrutura base do comando para saída de dados console writeLine, tá bom? Agora o que a gente pode pensar é, e se eu tivesse uma variável? Se eu tivesse uma variável aqui que representasse um texto, no caso o próprio texto hello world, posso facilmente vir aqui e mandar exibir a minha variável t aqui dentro. E o efeito seria o mesmo. Hello world também, tá? Uma coisa que é importante a gente observar aqui é que a minha função console writeLine, ela recebe, como você pode ver aqui, um parâmetro, que é uma string, um parâmetro do tipo string, e o nome do parâmetro é value. A resposta dessa função é um void, ou seja, ela não tem resposta. A gente vai entender melhor esse negócio de resposta daqui a pouquinho, quando a gente vai falando de entrada de dados. Ah, e se eu quisesse juntar um texto com outro? Aí eu poderia vir aqui e utilizar esse operador mais, que no caso ele vai juntar 2 textos. No caso aqui que eu estou mostrando, o que acontece é que eu estou juntando a variável t com esse texto aqui. Lembrando que quando eu crio uma variável, a variável que eu for criar, primeiro vem o tipo da variável e depois o nome da variável. Então eu tenho o tipo da variável e eu tenho o nome da variável. O meu operador igual a gente pode ler como recebe, porque ela está recebendo o que? Está recebendo, no caso, esse texto. Então esse é o valor que a minha variável t está recebendo. Quando eu estou representando um texto, eu tenho que utilizar as aspas. Sempre que eu quiser representar um texto, todo o conteúdo do texto vai ficar entre as aspas. Legal? Voltando aqui então, o que eu tenho é a minha variável t sendo juntada através do operador mais, eu estou juntando o conteúdo da variável t com o texto Bruno. Esse processo de juntar as coisas a gente vai chamar de concatenação, tá? Concatenação é o nome que a gente dá quando a gente une 2 coisas. Normalmente a concatenação ela envolve em uma das partes um texto. Nesse caso os 2 lados envolvem texto, já que o t é uma string e o Bruno já está entre aspas, mostrando que é uma string. Mas o que pode acontecer é eu juntar uma variável de texto com uma variável, vamos supor, numérica, não tem problema nenhum. Ou texto com uma variável numérica, não teria nenhum tipo de problema. Legal? Isso é importante e é o que a gente queria mostrar sobre o comando de saída de dados console writeLine. Bem, espero que tenha ajudado um pouquinho a você entender melhor
o que é uma saída de... E no próximo vídeo então.